Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD Transformadora. Glória a Deus! Estamos iniciando mais um trimestre abençoado por nosso Deus. Vamos iniciar esse terceiro trimestre de 2025 com uma lição maravilhosa, como temos agora alvo principal a Igreja do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Então apresentamos o novo currículo da CPAD, Lições Bíblicas, a Igreja em Jerusalém. Coisa maravilhosa, aonde nós vamos ver a doutrina, a comunhão e a fé como base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E neste currículo novo, nós vamos galgar um caminho maravilhoso, onde nós vamos perceber, tendo como exemplo a Igreja em Jerusalém, a Igreja primitiva, tendo como base também o livro de Atos dos Apóstolos, como ser a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Nós devemos perguntar e se responder, é uma pergunta retórica: tenho sido a igreja que Jesus plantou? Qual é o modelo específico trazido por Jesus? Será que eu tenho atendido a essas expectativas? Eu acabei de gravar um vídeo, inclusive, sobre o grande resumão desse trimestre, para que você possa saber o que vamos trabalhar durante as 13 lições. O card está aqui em cima, você pode estar clicando aí e já vendo um grande resumão das 13 lições, as temáticas principais. Nós vamos aprender com a igreja primitiva como ser uma igreja genuinamente bíblica, genuinamente evangelista, missionária e como atender ao chamado de Cristo para ser corpo, cujo ele é o cabeça. Glória a Deus. Vamos então iniciar a nossa lição de número 1. Vamos dar início, o pontapé inicial com o pé direito. Glória a Deus. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves, bênção de Deus, e tenho certeza que vai nos conduzir em temáticas maravilhosas. A primeira lição traz o título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Então, a partir de agora, vamos iniciar qual foi o pontapé inicial, como foi que esta igreja ela se originou e também quais são os fundamentos desta igreja. O primeiro ponto é saber qual foi o terreno em que ela foi construída e o dia da sua construção, ou o dia da sua inauguração. Isso acontece no dia de Pentecostes. Você está no canal Teologia Transformadora. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, confere aqui embaixo se o sinalzinho ali do sininho está ativo. Se não estiver, assine então esse sininho para que você possa ter notificação e não perder nenhum vídeo do nosso canal, tá? Você também deixa o like, porque isso é muito importante, e compartilhe para que mais irmãos venham conhecer o nosso canal e assim também crescemos juntos na graça e no conhecimento. EBD Transformadora, conhecimento que promove mudança. A igreja que nasceu no Pentecostes, lição de número 1, 6 de julho de 2025. O nosso textuário encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, que tomaremos como base para todo esse trimestre, aqui no capítulo 2 e versículo 4, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Como sempre, temos 3 objetivos, e nesta primeira lição, iniciando aqui esse nosso trimestre, o objetivo, em primeiro lugar, é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo objetivo é enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico, e em terceira parte, elencar as características do pentecostalismo bíblico. A chave, ou a palavra-chave para esta lição é Pentecostes, ou seja, tudo que nós falarmos aqui vai girar em torno desse tema central, Pentecostes. Vamos iniciar a nossa introdução. Eu quero ler com você para que você entenda onde é que nós vamos chegar, ou qual é o ponto de partida para a nossa temática de hoje. E o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, na introdução, ele diz que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, e esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi neste dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os então. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel no capítulo 2 e versículo 28. No livro de Atos, no Evangelho segundo Lucas,
Isso ensina que este acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Então, já em termos de resumo, o Pentecostes vai significar para a gente um dia especial, aonde o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos para trazer dois conceitos principais: a adoração e também impulsionamento ou autoridade, poder para cumprir a missão. Vamos compreender isso a partir do primeiro tópico, tá? Então, no primeiro tópico aqui, o nosso comentarista traz uma temática sobre a natureza do Pentecoste bíblico. Qual é a natureza? Como é que se origina? Ou qual é a essência principal do Pentecoste bíblico? E isso aqui ele vai trazer para a gente com o primeiro ponto, falando que esta natureza é uma natureza divina. O comentarista diz que Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 2. E também que foram vistas por eles ali línguas repartidas como de fogo. Atos capítulo 2 e versículo 3. Meus queridos irmãos, em termos de comentário para o que o nosso escritor traz para a gente aqui, nós podemos entender que o Pentecostes é descrito em Atos capítulo 2, mas essa descrição não é um evento que foi manipulado pelos homens. Por isso que esse primeiro ponto, o comentarista diz que a natureza do Pentecostes é de natureza divina, porque não foi apenas merabolância, não é um fenômeno meramente arquitetado, não é um fenômeno emocional plantado ou subplantado pelos homens. Não foi nada feito de cunho humano. Ou seja, é um ato que é soberano, é um ato que vem da vontade de Deus, porque já havia sido profetizado, e o texto enfatiza isso muito bem claro. O capítulo 2 e versículo 2 de Atos dos Apóstolos está escrito o seguinte: de repente, ou seja, é um momento inesperado. Os homens não haviam dito qual seria o dia e a hora específico, ninguém ali montou esse cenário. Foi de repente, ou seja, foi no momento de Deus. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, a expressão aqui é muito bem clara no texto, que diz que, além de ser de repente, além de ter sido num momento que não foi ali categorizado ou plantado pelo homem, programado pelo homem, além de ter sido de repente, veio do céu. Não é da terra, não é de cunho humano. Isso veio do céu. Esse do céu aqui é a expressão grega tou ouranou. Significa dizer que é algo que tem a sua origem celestial, ou seja, é algo transcendente, é algo que é divino. Esse evento tem origem divina, veio do céu. O Espírito Santo não é simplesmente um produto de uma reunião de pessoas que apenas estavam ali reunidos e por conta disso atraiu o Espírito Santo. Não, não é assim. Mas é um dom que fora prometido. Isso é muito importante entender, porque esse dom prometido, ele veio diretamente de Deus, ele veio diretamente do céu. O próprio Jesus havia prometido isso, lembra? João capítulo 3 e versículo 8, quando Jesus diz: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando ele disse para Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Aqui ele estava justamente falando deste derramamento, e isso vem do céu. Como ele diz, o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo bem claro que o vento aqui simboliza o Espírito. E ele sopra onde quer. Por quê? Porque não vem da parte humana, não é o homem quem decide, mas ele sopra onde quer porque ele tem autonomia para isso, porque ele é Deus, ou seja, é de cunho divino, revelando assim a soberania, revelando este mistério, e esse mistério vem dos céus. Em Atos, aqui que nós estamos tratando, essa natureza divina também se manifesta com línguas repartidas como que de fogo. Aqui está no versículo de número 3 do capítulo 2 de Atos. Então vai ecoar sinais, e são sinais teofânicos, ou seja, são sinais de manifestação de Deus, inclusive no Antigo Testamento.
Porque quando vamos analisar o Antigo Testamento, perceberemos que Deus ele atuava, né? Ele se manifestava da mesma forma. Lembra de Moisés? Quando Deus se revela para ele na sarça ardente, ali você tinha fogo, ali você tinha o barulho da voz de Deus, e aquilo chama a atenção de Moisés, quando ele diz, a sarça está ardendo, ou seja, está ardendo em fogo e não está se consumindo, irei encostar mais próximo para saber o que está acontecendo. Foi quando aparece a voz de Deus. O que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos? A manifestação do próprio Deus, através do Espírito Santo, com línguas repartidas como que de fogo, línguas, algo que fala, mas visivelmente eram semelhantes a fogo. Isso é muito importante. Isso vai ter uma conexão direta com o Sinai, lá no Antigo Testamento. Se você conferir comigo Êxodo capítulo 19, versículos de 16 a 18, eu vou só resumir esses versículos, mas nós vamos ler juntos, e está escrito assim, o que acontece no Monte Sinai. E aconteceu que, ao terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Olha que versículo importante. O fogo e o som em ambos os episódios, tanto no Pentecostes quanto no Sinai, serve para a apresentação ou para a manifestação da presença divina. E aqui uma inauguração de uma etapa. No Sinai você tem ali a entrega das leis. No Novo Testamento, você tem a mesma manifestação, agora para entregar uma nova etapa, para entregar a nova aliança. Lá no Sinai, a primeira aliança. No Pentecostes, a segunda aliança. Mas a manifestação é divina e ela é exatamente idêntica, como Deus está se apresentando. Olha lá, nós temos aqui barulho, nós temos fogo, porque o texto diz que o monte fumegava. Além disso, viu nuvens espessas, com trovões e relâmpagos, ou seja, havia ali um barulho, havia um som, além de fumegar o monte e além do Senhor descer em fogo. Isso foi visível por todo mundo e foi perceptível por todos que estavam ali. Então você vê duas operações idênticas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então no Sinai, Deus dá a lei. Em Atos capítulo 2, Deus dá o Espírito. Isso é muito importante, porque tanto um sinal do Antigo quanto do Novo Testamento é visível e é sonoro. Então isso vai demonstrar que não é uma obra humana. O barulho não foi feito pelo homem. O fogo também não foi acendido pelo homem. Veio do céu. Então é sim de natureza divina o Pentecostes. Ou seja, é uma intervenção do céu na história humana. Isso é sim um paralelo entre o Pentecostes e entre o Sinai. Este é o segundo ponto aqui, que fala justamente sobre um evento paralelo ao Sinai. O comentarista, ele vai dizer que assim como no Sinai, olha que coisa importante, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do Antigo Testamento ou do antigo povo de Deus, isso de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Isso é muito importante, porque quando observamos o Sinai, nós observamos que há uma entrega das leis, e essa lei em tábua. Porém, aqui em Atos capítulo 2, nós observamos que não é mais em tábuas de pedra. Então há exatamente a mesma entrega do Sinai, porém agora é sendo talhada nos corações das pessoas. Agora o alvo é o coração do ser humano e não mais uma pedra externa, como aconteceu no Sinai. Agora nós precisamos entender por que isso aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Isso é muito importante, para a gente ter esse paralelo com o Sinai de uma forma mais abrangente e mais honesta. O primeiro ponto a se pensar é que isso acontece no dia de Pentecostes. A curiosidade do texto é que Jesus não diz qual seria o dia em que isso aconteceria. Ele só disse: ficai em Jerusalém até que sejais do alto, não é coisa humana, que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não dá o dia e não dá a hora que isso vai acontecer. Ele só pede para que eles esperem. Então o escritor de Atos dos Apóstolos, o nosso irmão e evangelista Lucas, ele vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que Lucas tem esse cuidado de dizer cumprindo-se o dia de Pentecostes? Não é cumprindo exatamente o dia e a hora marcado por Jesus, porque ele não marcou dia e hora.
Então ele está falando do dia de Pentecostes, é um dia específico, cumprindo-se aquele dia especificamente. Por quê? Porque o Pentecostes é uma festa judaica chamada Shavuot, que é a festa das colheitas. Vai comemorar, ou seja, é agradecer a Deus, é como se fosse uma festa de ação de graças, agradecendo a Deus pela colheita, as primícias do trigo. Mas não só isso. Quando observamos o Pentecostes, era uma festa também para comemorar a entrega da lei no Antigo Testamento. Justamente neste Sinai, que foi o texto de Êxodo que nós acabamos de ler. Quando o Senhor desce, o monte fumegava e ele desce em fogo no monte, com relâmpagos, com trovões, para entregar a lei. Então é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa, e esta festa é para comemoração da entrega da lei, o agradecimento pela entrega da lei, e também para agradecer a Deus pelos frutos da colheita, frutos das primícias ali do trigo. Então é muito importante, porque Lucas diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, está cumprindo aqui uma profecia. Então o que acontece em Atos, o que acontece em Pentecostes, é um paralelo sim para a festa Shavuot. Por isso que é importante conhecermos as festas judaicas para entendermos o seu sentido espiritual. Então, como vamos entender esse paralelismo entre Pentecostes do Novo Testamento e a festa de Pentecostes do Antigo Testamento? É muito importante a gente lembrar que no Antigo Testamento, no Sinai, ali há uma inauguração, ou seja, da antiga aliança, e esta festa celebrava a entrega desta antiga aliança, das leis. No Novo Testamento, nós temos o que? Esta entrega ou a inauguração desta nova aliança no mesmo dia, no dia de Pentecostes. Isso havia sido profetizado, inclusive, por Jeremias, no capítulo de número 31 e verso 33, onde há ali a profecia do Senhor, dita por Jeremias da seguinte forma: porei a minha lei no seu interior. Ele está dizendo que naqueles últimos dias não será mais a minha lei talhada em pedras. Essa profecia começa assim, e vai culminar no versículo 33, dizendo que porei a minha lei em seu interior e a escreverei no seu coração. Então, essa conexão entre a Torá no Sinai e o Espírito Santo no Pentecostes é claramente declarada e esclarecida, destacada pelo apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai explicar para a gente esse paralelismo, e ele vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a diferença aqui? A entrega das leis no Antigo Testamento, lá no Sinai, apontava para o problema, simplesmente apontava o pecado e a sua consequência. Mas na entrega no Novo Testamento, a descida do Espírito Santo, que é o que Paulo está dizendo, ele vivifica, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito quando mora em nós, e esse Espírito que mora em nós nos vivifica, não nos mata. Ou seja, se ele mora em mim, ele mora aqui para me ajudar nesse caminho de santificação. Então ele não apenas aponta quando eu erro, ele não apenas me chama a atenção quando eu faço algo que contraria, os mandamentos do Senhor, mas além de me mostrar o erro, ele também me mostra a condição de consertar esse erro, a condição de se voltar para ele, como se arrepender e como alcançar o favor e o perdão de Deus. É assim que eu recebo vida. Eu só recebo vida através do Espírito. Então por isso que foi profetizado, as leis não estarão mais talhadas em pedras, mas agora eu vou colocá-las no coração, as escreverei no coração do homem. Isso acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E como eu disse, havia também aqui a comemoração do fruto da terra, da colheita das primícias do trigo. Quando Paulo ele vai defender a glorificação do corpo de Cristo, quando ele vai defender a ressurreição de Jesus, que aquilo ali é um pano de fundo ou é uma base para nós termos a esperança também da glorificação e da nossa ressurreição naquele grande dia, quando Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai defender esta ênfase, ele vai deixar bem claro que Jesus, que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Olha que coisa linda. Paulo está trazendo o quê? Parte da festa judaica para explicar Jesus. Em que sentido? As primícias eram as primeiras colheitas dos trigos. Isso acontecia no domingo, após a sexta-feira de Páscoa. Então no domingo acontecia isso, e isso era comemorado no dia de Pentecostes. Olha como é que isso é lindo. Então na sexta-feira Jesus morre, na Páscoa. No domingo seria o dia das primícias, da colheita do trigo. Então no dia de Pentecostes aqui está tendo também uma comemoração,
destas primícias, cujo Paulo disse que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscita no domingo, ele ressuscita como primícia daqueles que dormem. Aqui fala de colheita, fala de fruto saindo da terra. E no dia de Pentecostes é comemorado esse fruto, ou seja, é o resultado da colheita. Qual é o resultado da cruz? Qual é o resultado da ressurreição? É o Pentecostes. Ou seja, é o nascimento da igreja, a inauguração da igreja. As almas serão agora alcançadas por meio da cruz. A cruz, a ressurreição, gera fruto, e o fruto são as almas. O fruto é a expansão, é a missão da igreja. A igreja nasce a partir do Calvário. Lembra da parábola do joio e do trigo? Pois é, os salvos é o trigo. O joio são aqueles que não vão receber salvação. Então, que trigo estamos falando aqui espiritualmente? Aquele que foi plantado na cruz do Calvário, aquele, como Paulo diz, que é a primícia dos que dormem, ele é colhido no domingo, e o seu fruto é comemorado no dia de Pentecostes. E esse fruto é um fruto espiritual. É uma comemoração da colheita do fruto espiritual. Cristo morre, ressuscita, e agora o fruto é a igreja espiritual, a igreja plantada em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então assim nós compreendemos tanto o paralelismo com o Monte Sinai, a entrega das leis, como também a comemoração das primícias. E Paulo vai explicar para a gente que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscita justamente para trazer esse fruto. E a sua ressurreição, o fruto é espiritual, a igreja plantada no próprio Cristo. Então aqui é o que? Uma concentração desse plano de redenção que começa no Êxodo, que se cumpre em Cristo e que é aplicado para a igreja através do Espírito Santo. Olha que coisa importante, né? Então a gente precisa compreender que tudo isso, né, essa natureza do Pentecostes que é divina e esse paralelo entre o Sinai e entre o Pentecostes, tudo isso tem correlação e tem a ver diretamente com Cristo Jesus. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela precisa ser cristocêntrica. Por que isso? E o nosso comentarista vai trazer no terceiro ponto, que o Pentecostes está centrado em Cristo e também nos tempos futuros, nos tempos finais. O terceiro ponto fala exatamente sobre a centralidade cristocêntrica do Pentecostes, tendo também como luz, como parâmetro, o futuro, o tempo do fim. Vamos ver o que ele diz nesse terceiro e último ponto desse tópico. O comentarista diz que na sua pregação, no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Olha como é que isso é importante. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Meus irmãos, esse texto que traz aqui essa exposição brilhante do apóstolo Pedro, né, inspirada pelo Espírito Santo, esta pregação maravilhosa em Atos capítulo 2, é interessante porque Pedro não vai focar apenas nos sinais visíveis. Isso é muito importante. Mas ele vai interpretar o que está acontecendo nesse dia, cristocentricamente falando, à luz da morte, da ressurreição e da exaltação, da glorificação de Cristo. A ascensão aos céus é a glorificação, é o corpo transformado em um corpo de glória. Então Pedro não traz apenas os sinais que eles estão vendo visivelmente, mas sim toda a carga espiritual que aponta diretamente para Jesus nesse episódio maravilhoso. Então vamos ver aqui algumas palavras-chave desta pregação de Pedro, para que você entenda que o seu foco não era apenas os sinais visíveis, mas é trazer o que? A morte, né? A vida, a morte, a ressurreição e também a exaltação, a glorificação de Cristo. Se você abrir o capítulo 2, versículos 22, 23 e 24, esse trecho da pregação do apóstolo Pedro, ele vai falar que Jesus foi aprovado por Deus e que ele foi crucificado pelos homens, mas ele foi ressuscitado pelo Pai. Se você for um pouco mais para frente, versículos 32 e 33, nesta parte da pregação, Pedro vai falar que Cristo foi exaltado à destra de Deus. E ele recebeu o Espírito Santo, e assim derrama o Espírito Santo sobre os discípulos. Além disso, o versículo 36, que é a conclusão desta pregação, Pedro vai trazer uma temática maravilhosa quando ele diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro vai mostrar através da sua mensagem que o Pentecostes não é o fim em si mesmo, não se trata apenas do dia em específico, não é idolátrico,
Não se trata apenas de um fim em si mesmo, mas Pedro traz bem claro a consequência da glorificação de Cristo é o que gera toda aquela apoteose espiritual. É porque Cristo ressuscitou e ele foi glorificado diante do Pai, é por conta disso que aquele evento no Pentecostes estava acontecendo. Então não era só porque era dia de Pentecostes, mas era porque havia uma ação sobrenatural do próprio Cristo. Olha como é que isso é importante. Então Pedro está trazendo aqui que esse evento ele é cristocêntrico. É por causa de Jesus que o Espírito Santo está sendo derramado. E por que isso é importante? Porque isso cumpre a promessa do Pai. Se você abrir Lucas capítulo 24, versículo 49, você vai perceber isso. Além de ser um cumprimento de promessa do Pai, também confirma a exaltação do Filho. E a partir desse momento, inicia a missão da igreja. Então, aqui a missão da igreja é seguir adiante, é levar isso à frente. Falamos da frente, adiante, falamos de futuro. Se falamos de futuro, falamos de sistemas escatológicos, ou seja, é também de categoria escatológica. Então, é o cumprimento de promessa, é a glorificação e confirmação da exaltação do Filho, mas também culmina no início, da missão da igreja, levar adiante. O apóstolo Pedro, quando ele está pregando, ele também dá ênfase a esse derramamento do Espírito Santo como o início dos últimos dias. Isso está no versículo 17 do capítulo 2 de Atos. Então ele fala sobre um tempo em que a igreja está cumprindo um ato profético. O tempo da igreja é um tempo profético, porém escatológico. No versículo 20 desse discurso do capítulo 2, o apóstolo Pedro diz: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha o que Pedro está dizendo aqui para a gente. Ele está dizendo que o Pentecostes é o primeiro ato do tempo do fim. A partir do dia de Pentecostes começa a se contar o tempo do fim. Então, entre o Pentecoste e entre o tempo do fim, nesse meio termo, a igreja estará pregando o Evangelho. Ou seja, é um caráter missional. O início da colheita espiritual feita no dia de Pentecostes e da missão global é exatamente o mesmo dia. Olha que coisa maravilhosa. Então observamos que a igreja nasce olhando sempre para frente, porque se é um ato também escatológico, é olhar adiante, é olhar além, é olhar para frente, sempre assim esperando o retorno do Cristo glorificado, o retorno do Cristo exaltado, a segunda vinda do Senhor. Por isso que ele diz, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A igreja tem que olhar sempre para frente, porque este ato do Pentecostes também é um ato escatológico. Então, em termos de resumo para este primeiro tópico, nós entendemos que o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, lembra disso? Também percebemos que é centrado em Cristo, tem um paralelo com o Sinai, e nós vimos que isso é para tempos finais também, que isso vai culminar escatologicamente para o Cristo glorificado na sua segunda vinda. Então por que ele é divino? É divino porque é um ato soberano dos céus, não é feito pelos homens. É cheio de sinais e manifestações que apontam para a presença de Deus, como aconteceu no Sinai. Também é cristocêntrico porque acontece por causa da glorificação de Cristo. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Isso é ele quem batiza no Espírito Santo e a descida do Espírito Santo é um resultado da glorificação de Cristo. Então esse evento ele é sim cristocêntrico. Além disso, é escatológico, futurista. Por quê? Porque marca o início dos últimos dias, a era da igreja e a era da missão universal, a missão mundial. A missão é ir por todo mundo pregando o evangelho. Esse ir é um ato contínuo, porém é um ato também que aponta para o futuro. Todos os dias, dia após dia, a igreja precisa pregar o evangelho. Então é de natureza divina, é cristocêntrica, mas também é escatológico. Chegamos aqui ao final desse primeiro tópico, mas precisamos refletir algo muito importante sobre a natureza do Pentecostes. O nosso coração está verdadeiramente rendido ao Senhor exaltado? Quando buscamos o Espírito Santo, buscamos com esta consciência do Cristo glorificado? Precisamos compreender tais pontos para que a gente possa estar se entendendo qual é a natureza do Pentecostes. Ela é divina, portanto, Cristo precisa ser o centro. Mas qual é o propósito do Pentecostes?
Antes de seguirmos para o segundo tópico, gostaria de perguntar a você se você está gostando da nossa aula. Se estiver, já deixa o like para não esquecer, tá? Já coloca aqui nos comentários o que você aprendeu até aqui na nossa aula. Não esqueça de compartilhar, é gratuito e é a forma como você vai estar ajudando o nosso canal a continuar dividindo conhecimentos bíblicos para alicerçarmos na fé. Então nós vimos no tópico 1 que existe aqui uma natureza, um caráter, que é um caráter divino para o Pentecostes. Mas qual o propósito desse caráter? Qual o propósito do acontecimento, ali no dia de Pentecostes? Qual é a finalidade? Para que o Pentecostes? É justamente esta temática do segundo tópico da lição, que tem um tema: o propósito do Pentecostes bíblicos. O primeiro ponto, o comentarista fala sobre a promoção da verdadeira adoração. Ou seja, o propósito inicial do Pentecostes é promover a verdadeira adoração. Ele escreve para a gente que as manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Atos capítulo 2, versículo 11, está escrito: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então nós observamos que nesta festa nacional, a festa das semanas, ou Shavuot, ou festa de Pentecostes, vinham muitas pessoas de fora, de outras localidades, pessoas de outras etnias, de outras línguas, todos do lado de fora, cada um com a sua linguagem diferente, estavam ouvindo em sua língua original. Isso é muito importante, porque vai trazer para a gente uma verdadeira adoração implícita neste evento. Aqui é o fator principal e inicial, a verdadeira adoração. O que vai caracterizar que o Pentecostes não foi simplesmente um evento externo, não, mas uma revolução interior. Aqui há uma revelação espiritual que mudou como os crentes se relacionavam com Deus. Vimos aqui em Atos capítulo 2, versículo 11, que as multidões estavam maravilhadas com o que eles estavam testemunhando. Olha o que elas disseram, vou ler de novo. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui está um princípio fundamental para o Pentecostes. O primeiro princípio fundamental, ou o primeiro fruto visível, aqui estamos falando da festa das colheitas, não podemos esquecer disso. Esse primeiro fruto aqui, com o batismo no Espírito Santo, não foi apenas na pregação, não foi porque eles pregaram, não foi porque eles rodaram, não foi porque teve cura, não foi porque teve milagre, não foi porque alguém saiu rodopiando, quebrando cadeira, não foi porque alguém saiu plantando bananeira, parecendo um samurai, jogando karatê no ar. Não foi por causa disso. Nós observamos que o primeiro ponto não foi externo, o primeiro ponto foi espiritual, o primeiro ponto foi interno, ou seja, foi a adoração em línguas compreensíveis, uma adoração genuína onde todos compreenderam. Por isso que eles disseram: nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua mãe, mas estamos ouvindo falar o quê? Estamos ouvindo falar sobre as grandezas de Deus, ou seja, eles estão adorando, e nós podemos, cada um na nossa língua mãe, na nossa língua diferente, podemos observar e ouvir a adoração deste povo. Eles vão dizer isso, estão falando sobre as grandezas de Deus. É muito importante, porque esta palavra grandezas de Deus, que é a palavra megaleia, é uma palavra muito importante porque ela revela que o Espírito Santo é o agente da adoração autêntica, é o agente da adoração genuína. Sem o Espírito Santo não há verdadeira adoração. Outro fator muito importante é que o Pentecostes foi um ato de Deus para glorificar o seu nome. Não é para as pessoas se sentirem mais espirituais, mas é para que Deus seja glorificado entre as nações. Ali havia pessoas de várias etnias, e em cada etnia todos ouviam uma verdadeira adoração, Deus sendo glorificado entre as nações. Ou seja, não é apenas dentro de uma comunidade judaica, não é apenas dentro de 4 paredes. A adoração genuína não está apenas dentro de um culto trancafiado com portas fechadas, com crentes apenas dentro de um templo. Não, mas é para que as nações possam compreender a grandeza e a soberania de Deus. Por isso que isso é importante. A verdadeira adoração é o que Jesus falou para a mulher samaritana. Deus é
espírito. E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele vai dizer mais: é estes que o meu Pai procura. Porque Deus é Espírito. Só por meio do Espírito nós temos uma genuína adoração. Sem o Espírito Santo não há verdadeira adoração. Então este é o propósito inicial. O propósito inicial é a adoração genuína, verdadeira, e que o Senhor seja glorificado através deste momento muito importante. Então a verdadeira adoração não é centrada em instrumentos musicais, não é centrada numa voz muito bem imposta, não é nas emoções, não é apenas no estilo de roupa, ou no estilo de cantar, ou no estilo de pregar. Não está centralizado nisso. A verdadeira adoração é o Espírito Santo glorificando a Deus através de nós, diante das pessoas, diante das nações. Paulo, em 2 momentos, nos alerta sobre isso e nos ensina sobre o Espírito Santo sendo o agente da adoração. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade de adoração. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Eles estavam aqui falando das grandezas de Deus por meio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então isso vai reforçar que o Espírito é quem forma a verdadeira adoração. Uma adoração que é centrada em Cristo para a glória de Deus. E eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas trazendo apenas as manifestações do Espírito Santo apenas com cargas emocionais. Isso não é saudável. A primeira ação do Espírito Santo é direcionar a glória para Deus e não para as pessoas. No Pentecoste, meus irmãos, Deus ele planta uma igreja que a sua identidade é adorar com profundidade, adorar com entendimento, adorar com verdade. Meu Deus do céu, a igreja que nasce no Pentecostes, ela não canta por cantar, ela não prega por pregar, ela não roda por rodar, ela não tem compromisso com isso. A igreja plantada no Pentecostes, ela exalta a Deus com entendimento, com uma alma, com o coração impulsionado pelo Espírito Santo. É assim que a igreja de Cristo deve se comportar, com uma verdadeira adoração a Deus, glorificando a Deus. Mas o que nós vemos hoje é a busca pelo Espírito Santo para bens materiais, para pregações de receba o tempo todo. Mas esse receba não é restauração espiritual. Esse receba não é libertação espiritual. Esse receba não é a salvação, a graça para que se vá morar eternamente com o Senhor no céu. Esse receba é sempre na conotação humana, é sempre no visível, é sempre no palpável. O Espírito Santo, ele veio em caráter daquele agente comissionador de uma verdadeira adoração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Peça ao Senhor que você tenha um caráter de verdadeiro adorador. Só assim você será morada do Espírito Santo, porque ele é o agente da verdadeira adoração. Então esse é o primeiro ponto sobre o propósito do dia de Pentecostes, promover a verdadeira adoração. E qual é então o segundo propósito do Pentecostes? Está aqui no segundo ponto, é para trazer poder para testemunhar. Então primeiro, a verdadeira adoração, segundo, poder, autoridade para testemunhar. Isso é importante. O nosso comentarista diz que o Pentecostes tem uma dimensão escatológica, como já falamos, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, Atos capítulo 2 e versículo 20. No entanto, esta realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do modo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Então, meus queridos irmãos, esta é a segunda evidência do derramamento do Espírito Santo. É justamente para trazer essa autoridade, este poder, um poder para a igreja testemunhar Cristo diante do mundo, diante desse mundo perdido, hostil, ou seja, de um mundo pluralista, de um mundo com vários tipos de cultura, com vários tipos de pensamento. Nessa confusão mundana, a igreja foi chamada para testemunhar. Este é o segundo ponto.
Então você perceba que não é exatamente para mim o tempo todo. Buscar o Espírito Santo não é só para mim o tempo todo. É para adorar a Deus, para que Ele seja glorificado através do Espírito Santo e também para receber autoridade para pregar Jesus, para pregar as boas novas. E Jesus havia dito isso, Atos capítulo 1 e versículo 8, quando Ele disse: vocês receberão poder, autoridade. Ele vai dizer: ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberão esta autoridade para quê? Para ser as minhas testemunhas. O que é importante entender é que esse termo testemunha aqui não é só o fato de falar em nome de alguém. Isso também, mas não apenas fica nesse campo do testemunho em falar no nome de alguém. Quando Jesus diz que vocês vão receber poder e autoridade para ser minhas testemunhas, Ele está falando sobre ser mártir, porque testemunha é a palavra martis, que é justamente um caráter de mártir, ou seja, é um ato sacrificial, não é apenas verbal. Ser testemunho de Jesus não é apenas falar, mas sim é um ato sacrificial. É sacrificar a própria vida, é sacrificar o seu conforto, é sacrificar os seus pensamentos, é sacrificar o que você acha, o que você deixa de achar, é sacrificar-se pela pregação do Evangelho. Eu só consigo fazer isso se eu for impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Então, o segundo caráter, ou segundo propósito aqui, é justamente nos trazer esse poder e autoridade para ser testemunha, para ser um mártir defendendo o Evangelho. Então, o Espírito, ele é essencial para a missão, porque o Espírito Santo não foi derramado, meus irmãos, para manter a igreja isolada. Ele não foi derramado para manter a igreja dentro de quatro paredinhas. Todo mundo confortável, não foi para isso. O Espírito Santo foi derramado para que a igreja fosse impulsionada ao mundo, ou seja, empurrada ao mundo, para com autoridade e para com poder, com coragem, dada pelo Espírito Santo, esta igreja possa entrar em becos, em atalhos, em valados, subir os morros, descer despenhadeiros, para que possa ir em hospitais, ir em presídios, ir embaixo das marquises, Cracolândia, ir de fato nas trevas para fazer com que a luz brilhe nessas trevas. Para ter poder e autoridade, agora eu preciso do Espírito Santo para que ele possa me impulsionar, me dar esta autoridade. Mesmo que o mundo nos atinge, mesmo que o mundo nos rejeite, precisamos ter coragem e autoridade para enfrentá-lo e enfrentá-lo de forma sacrificial, sendo um mártir, sendo uma testemunha, se entregando de fato por amor ao Evangelho. O Espírito Santo nos conduz a fazer isso. Mas uma igreja que não faz missão, uma igreja que não dá a cara a tapa diante do mundo, uma igreja que não incomoda o mundo, não está sendo luz. Portanto, não está sendo uma comunidade assistida pelo Espírito Santo. Pode ser assistida por tudo, pode ser assistida pela politicagem, que é o que bem está acontecendo, pode estar sendo atingida por outras coisas, menos pela ação do poder do Espírito Santo. Uma igreja que não sai das quatro paredes não é a igreja de Cristo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o impulsionador das missões. Se uma igreja não se sente impulsionada a sair das quatro paredes para cumprir a missão da pregação do Evangelho e cumprir essa missão sendo um mártir, se sacrificando pela palavra de Deus, esta igreja provavelmente não é igreja de Cristo. Procure uma denominação onde tenha a missão da igreja, a missão de pregar o Evangelho como pontapé inicial, como bandeira a ser defendida. Esta sim é uma igreja que segue o curso do Espírito Santo, porque ele foi entregue por Jesus para nos impulsionar, não para pularmos 2 metros de altura durante o louvor dentro de 4 paredes. Eu me encher, eu me alegrar e voltar para casa com a minha barriga espiritual cheia de orgulho porque eu chorei hoje, porque eu rodei hoje, mas e quem está em pecado lá fora? E quem está jogado no mundo das drogas? Quem é um alcoólatra miserável? Quem é a prostituta que está na pista vendendo o seu corpo? Que merece ouvir e precisa ouvir a palavra. Aí você vai todo ensimesmado para casa, porque você chorou no culto passado, porque você rodou no culto passado, você quer o Espírito Santo só para você? Isso não é bíblico. Isso não é ser igreja. A igreja que Jesus plantou é uma igreja missionária. Portanto, se você participa de uma denominação cujo as missões não é o foco principal dela, não é a bandeira que ela defende, por favor, peça orientação a Deus e saia imediatamente. Vá para uma denominação onde a missão é o foco principal, porque se a missão é o foco principal dessa denominação, significa dizer que ela está ouvindo a voz do Espírito Santo, que a está incomodando para sair de 4 paredes e ir lá fora ser luz do mundo, porque a luz ela só pode brilhar aonde há trevas. Isso é muito importante. Então o Espírito Santo foi derramado justamente para isso. Após o Espírito Santo ser derramado sobre os apóstolos ali, foi imediato.
como Pedro já saiu cheio do Espírito Santo e começa a pregar. E todos ali, nós observamos que ouvem aquela palavra, eles se sentem confrontados e, além disso, eles sentem uma sede, uma fome, uma necessidade, que eles interrompem a pregação do apóstolo Pedro e diz: nós entendemos, mas o que faremos para receber esse Espírito? Glória a Deus, partiu deles esse interesse. Por quê? Porque a luz brilhou nas trevas. Paulo vai dizer: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. É assim que a igreja tem que se comportar diante do mundo, não recuar, mas ir para cima do mundo, com o evangelho. Lembra do capacete, do escudo, da espada, da coraça? Exatamente, estamos equipados e o Espírito Santo é o combustível necessário para isto. Observe que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que acontece? Aquele Pedro que negou Jesus com medo, com covardia, agora é um Pedro completamente diferente. Ele sai de um covarde que negou Cristo por 3 vezes para um pregador ousado. Um pregador que acusa os próprios líderes, porque ele vai dizer: vocês crucificaram a Cristo. Aqui há uma acusação direta que Pedro está fazendo, mas ele está sendo impulsionado pelo Espírito Santo, ou seja, o Pentecostes é um poder e uma autoridade que transforma covardes em testemunhas, transforma aqueles que têm medo naqueles que serão o Marte. Por isso que todos os apóstolos morreram entregando as suas vidas por amor ao Evangelho, porque passaram de covardes àqueles que têm autonomia espiritual e têm também suporte de autoridade dada pelo Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer: posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Fortalece ali a palavra dínamos. Ele está dizendo: eu posso todas estas coisas porque tem alguém que me dá poder, tem alguém que me dá dínamos, tem alguém que me dá autoridade. Quem é esse? É o Espírito Santo de Deus derramado por Cristo Jesus. Se nós adoramos em espírito, também devemos testemunhar em espírito. Se, meus irmãos, nós nos reunimos em poder, meu Deus, nós devemos sair em obediência mediante este poder. Ser cheio do Espírito Santo é viver para que os outros conheçam a glória de Deus. Os outros estão conhecendo a glória de Deus através de você? Se isso não está acontecendo, se policie. Porque a presença do Espírito Santo em você é justamente o fator principal que fará com que as pessoas conheçam a glória de Deus através da sua vida. Então, resumindo aqui o que nós estudamos nesse segundo tópico, nós vimos que o propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e também capacitar os crentes para testemunhar. Então, por que promover uma verdadeira adoração ou uma adoração genuína? Porque o Espírito nos capacita, é Ele quem faz isso. Nos capacita a louvarmos a Deus em espírito e em verdade, é por meio do Espírito Santo. Mas também Ele nos capacita para trazer um testemunho corajoso diante da humanidade, diante do mundo. Por que isso? Porque é o Espírito Santo, unicamente Ele, quem nos dá poder, quem nos dá autoridade para proclamar Jesus. Sem o Espírito Santo não temos capacidade de falar sobre o Evangelho, só podemos pregar mediante a ação e a assistência do Espírito Santo de Deus em nós. Mas é algo importante a dizer: a adoração e a missão não são departamentos separados da igreja, mas eles estão unidos a frutos do mesmo Espírito. Então, por isso que eu disse, uma igreja que não faz missão é uma igreja que de fato não tem uma verdadeira adoração, porque é o Espírito Santo que nos impulsiona a adorarmos a Deus verdadeiramente. Eu me sinto desconfortável se essa adoração for apenas para mim. Eu preciso olhar para o mundo, eu preciso ver a necessidade do mundo, ter compaixão e empatia de dizer: eu preciso levar esse Jesus para aquele ou para aquela que ainda não tem. E só a ação do Espírito Santo é que fará você se sentir incomodado de estar adorando sozinho a Deus. Você precisa olhar e ir buscar mais alguém para, junto com você, adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta que é a ação do Espírito Santo. Você está gostando da nossa lição? Está gostando da nossa abordagem de hoje?
Então não esqueça de nos ajudar gratuitamente, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, comentando aqui embaixo porque isso é importante. Outra coisa, compartilhe também com mais alguém para que juntos possamos aprender da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos para o nosso terceiro e último tópico da lição, que fala sobre características do Pentecostes bíblico. Vamos ver aqui então alguns detalhes que vão caracterizar o Pentecoste bíblico e como nós vamos aprender a sermos crentes pentecostais a partir deste terceiro tópico. O primeiro ponto, o nosso comentarista diz sobre uma experiência específica. Então, uma das características do Pentecostes bíblico é que é uma experiência específica. Em que sentido? Vamos lá. Ele escreve para a gente que em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Estas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas, porque Jesus já havia dito isso, que elas estavam limpas pela palavra, em João capítulo 15, versículo 3, e que também os seus nomes já estavam enrolados nos céus. Isso já vai trazer para a gente aqui que esse evento não é um evento simplesmente metafórico, mas sim uma impressão espiritual coletiva. Foi uma experiência concreta, uma experiência real, uma experiência pontual. Por isso que o comentarista diz que é uma experiência específica, ela é pontual. Porque em Atos capítulo 2 não é um ato de conversão. Ninguém ali estava aceitando o evangelho, mas estavam sendo batizados, um batismo no Espírito Santo, que é uma segunda experiência espiritual. Por isso que essa experiência aqui, ela é específica. Porque essa experiência é após a conversão. É após a salvação. Jesus já havia prometido isso. Atos capítulo 1, versículo 5, está escrito: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o cumprimento desta promessa vem em Atos capítulo 2, versículo 4, quando está escrito: todos foram cheios do Espírito Santo. Então, por isso que essa experiência ela é específica, porque ela vem não para regenerar. Eles já estavam regenerados, ou seja, é um ato distinto da regeneração. Isso está em João capítulo 15, versículo 3. Eles já haviam sido pessoas alcançadas pelo Evangelho e salvas pelo Senhor Jesus. Também ela é uma experiência específica porque ela é pós-conversão. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus fala que os nomes, dos seus discípulos já estavam escritos nos céus. Ou seja, no livro da vida, já eram pessoas convertidas. Este evento também ele é específico porque ele é cristocêntrico. A especificação dele é que Cristo é o centro, porque Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos capítulo 1 e versículo 5, nós vamos entender isso aqui. Então, o batismo no Espírito Santo não é para a salvação. Por isso que é uma experiência específica. Não é para salvar ninguém, mas é para a capacitação. É diferente. É uma experiência com data, com intensidade e impacto real na vida do crente. O crente ele é agora capacitado, ou seja, encorajado, revestido de autoridade para ser luz diante do mundo, para ir pregar o Evangelho. Outra característica do Pentecostes bíblicos, o comentarista traz no segundo ponto, que é uma experiência definida e contínua. Não ficou no passado, Não ficou restrita em Atos 2, mas ela é definitiva e ela é contínua. O comentarista diz que, como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Então, meus irmãos, quando nós observamos que isso aqui é uma experiência definida e contínua, nós precisamos entender que existem aqui dois verbos. O primeiro indica um evento definido no tempo, porque está escrito foram cheios. O segundo verbo aqui vai trazer um resultado imediato, porém perceptível. A outra fase do texto diz começaram a falar. Então, primeiro, foram cheios. Segundo, começaram a falar. O que vai significar para a gente que o batismo não é apenas uma experiência interna e subjetiva, mas ela produz sinais visíveis, sinais contínuos, não é algo isolado. Eles começaram a falar, houve um começo. Se houve um começo, há uma continuidade. Então o Pentecostes não foi um episódio ou apenas um evento
que ficou no passado restrito a Atos capítulo 2. É muito importante entender que a igreja primitiva voltou a ser cheia do Espírito Santo várias outras vezes. Atos capítulo 4, versículo 31 está escrito: todos foram cheios do Espírito. Atos 10, 44 a 46, Cornélio e sua casa falaram em outras línguas, ou seja, foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, versículo 6, Paulo ora e eles receberam o Espírito e falaram em línguas, ou seja, também foram cheios. Você percebe que há uma continuidade. Então, esses textos aqui vão mostrar que o batismo ele é definido como evidência, mas a sua plenitude deve ser o quê? Renovada continuamente. É por isso que Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. Aqui é um ato contínuo e diário. Eu preciso buscar este preenchimento todos os dias da minha vida, para que eu possa me manter sempre cheio da presença do Espírito Santo. E o terceiro ponto aqui sobre as características do Pentecostes bíblico são as línguas e o amor. Vamos ver o que o nosso comentarista traz para a gente aqui. Ele vai dizer que a evidência física e inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre a frase onde o nosso comentarista diz que a evidência inicial, o sinal inicial do batismo do Espírito Santo foi o falar em outras línguas, e sim, isso aqui é uma evidência inicial de falar em outras línguas. Eu só quero ressaltar para você que o Evangelho não é denominacional. O Evangelho ele é cristocêntrico. Então existem algumas divergências em algumas denominações sobre alguns sentidos do texto bíblico. Mas precisamos ter apenas o Espírito Santo como chave hermenêutica. E isso sendo uma verdade, nós entendemos que o falar em línguas estranhas foi sim um ato inicial, um ato visível, porém não pode ser categorizado como a única evidência de que alguém é ou não é capacitado, batizado no Espírito Santo. Porque Paulo vai trazer para a gente isso no capítulo 12, 13 e 14, na primeira carta aos Coríntios, falando sobre os dons do Espírito. E entre eles, o falar em línguas também é um dom. Então temos o dom da palavra, da sabedoria, o dom de línguas, de interpretação de línguas, o dom de cura. São outros dons que estão envolvidos. O dom de profetizar, e esse profetizar é fazer menção da profecia da palavra de Deus. Então o que Paulo vai escrever para a gente ali é dizendo que todos esses dons é o mesmo Espírito quem opera, mas o Senhor dá a cada um de acordo à sua vontade. Paulo vai dizer: são todos apóstolos? São todos mestres? Por acaso são todos profetas? Todos falam em línguas? Ele diz: é claro que não. O que Paulo está dizendo é: os dons são diversos, é o mesmo Espírito operando, mas o Espírito Santo não pode ser restrito a apenas a sua manifestação de uma única forma. Não é só o falar em línguas que é a evidência do Espírito Santo. Neste ato aqui, de Atos capítulo 2, neste evento da manifestação, aqui sim, a propaganda inicial, visível, perceptível, aqui nesse episódio, foi o falar em línguas. Mas Paulo vai interpretar para a gente e dizer: não é só o falar em línguas. Tem gente que profetiza, mas não fala em línguas. E tem gente que fala em línguas, mas não profetiza. Então, os dons são diversos, mas cada um deles vai evidenciar esse batismo, a depender da pessoa e do batismo que ela recebeu. Então, a pessoa que ela foi batizada com o Espírito Santo e a sua capacitação é para profetizar, qual é a evidência nessa pessoa do batismo com o Espírito Santo? A sua profecia. É quando ela abre a Bíblia e ela profetiza mediante a Bíblia. Os que têm o dom de cura é quando ora e impõe as mãos e Deus cura através daquela pessoa. Ela não precisa nem falar língua estranha se ela não tiver o dom de línguas. Mas o ato dela colocar a mão e adorar a Deus e chamar ali, através do Espírito Santo, a cura para aquela pessoa mediante a autoridade da palavra, e Deus cura aquele enfermo, ali está uma evidência visível de que aquela pessoa tem capacitação, autoridade, poder espiritual, portanto ela é batizada no Espírito Santo. Não só a carta aos Coríntios, mas Efésios também
e outros trechos Paulo vai falar sobre esse assunto. Aqui é só um recorte, só para que não fique aqui esse equívoco no ar, de que a única evidência de batismo com o Espírito Santo seja o falar em línguas. Não é isso que a Bíblia Sagrada defende. Então, meus queridos, nós percebemos aqui nesse terceiro e último ponto que as línguas é essa evidência, a evidência espiritual, e o comentarista está dizendo que não foi apenas a alegria, apenas a euforia ou o emocionalismo, mas também não foi o ato do amor para com as pessoas que vai evidenciar se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo ou não. Porque tem muitas pessoas que praticam boas obras, que evidenciam amor pelas outras pessoas, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Então não é esse o fator principal para que vai identificar uma pessoa como batizada com o Espírito Santo. Por exemplo, tem pessoas que são ateias, não acreditam na existência de Deus, mas tem um trabalho lindo, um trabalho social maravilhoso, onde são proprietários de clínicas de reabilitação, são proprietários de hospitais que cuidam de crianças com câncer, tem ONGs que ajudam com alimento na África, por exemplo, e são pessoas ateias. São pessoas talvez que professam outra fé, não a fé em Deus, ou uma fé distorcida. Então essas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Isso também não vai tirar o mérito do seu trabalho de excelência no sentido social. Então, apenas evidenciar o amor por meio de obras também não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Também, só o ato também de falar em línguas também não é esta evidência, tá? Tem muitas pessoas aí que estão inventando muitas línguas, tendo aqui conotações de sendo batizados, quando na verdade não são. Então, é bom a gente ter o discernimento de espírito para poder olhar e entender que existe característica do Pentecoste bíblico. Então, tem as línguas, tem o amor, mas tanto as línguas quanto o amor deve ser consequência desse batismo e não evidência dele. Primeiro eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para depois eu evidenciar este amor. Então é isso que fica claro. Não é só as línguas e a evidência do amor externo que está evidenciando que esta pessoa é batizada com o Espírito Santo. Muito cuidado com isso, tá? Espero que você tenha entendido a minha colocação aqui, essa parte, né, do nosso estudo. Se caso não ficou claro para você, coloca aqui nos comentários que eu posso estar comentando com muito prazer, respondendo a você com muito prazer, e a gente vai estar aí chegando a uma conclusão em nome de Jesus, tá? Então é importante nós falarmos sobre isso. Então, a experiência aqui do batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma experiência profunda. O Espírito Santo, ele não elimina a necessidade do nosso caráter, do fruto, do crescimento espiritual. Então precisamos agir com empatia, precisamos agir com amor, com certeza. Mas o que o texto deixa bem claro pra gente é que esse não é o fator principal que leva uma pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Então, para a gente finalizar aqui o nosso terceiro e último tópico, nós compreendemos aqui que o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo, claro, aqui uma evidência inicial perante aquele episódio em específico, não é uma regra geral, tá? Então, repito, o Evangelho não é denominacional, ele é cristocêntrico. O problema é causar uma doutrina onde não há doutrina. Então dizer que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, isso estão criando uma doutrina antibíblica, porque a Bíblia em momento nenhum ela vai dizer que a única expressão é o batismo com Espírito Santo no sentido de falar em línguas. Não. Seria tema, na verdade, para uma outra aula específica sobre os dons do Espírito Santo. Não vai dar para a gente falar sobre isso aqui, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa e também essa não é aqui o foco e a ênfase do nosso comentarista nesse ponto em específico. Então nós vemos que é uma experiência com manifestação externa, ou seja, as línguas aqui nesse momento foi a especificação. Nós também aprendemos que o Pentecostes é a porta de entrada para uma vida cristã mais cheia de poder e não um ponto final, ou seja, é uma continuação. Eu estou sendo cheio do Espírito Santo e preciso continuar buscando estar cheio do Espírito Santo. Qual é o objetivo de buscarmos o Espírito Santo? Vemos aqui sobre as características do Pentecoste bíblico, ou seja, uma experiência específica e uma experiência definida e contínua. Estamos buscando esse preenchimento todos os dias? Para que finalidade? É através do sinal, mas também do caráter que acompanha esse sinal, ou apenas para ser evidenciado entre as pessoas? Reflita um pouco sobre isso e você vai saber se você está no caminho certo buscando aí a presença do Espírito Santo. O nosso comentarista encerra a nossa lição na conclusão,
dizendo que, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo nos inseriu no corpo de Cristo. E esse corpo é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, cujo o nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavra quanto também por ações. No entanto, esta missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então o Pentecostes nos ensina que a igreja não pode cumprir o seu papel sem a unção que vem do alto, ou seja, sem a presença do Espírito Santo. A pregação sem a presença do Espírito Santo é apenas palavras vazias, mas com o Espírito Santo é vida e é transformação. Portanto, meus queridos e amados irmãos, mais do que recordar um evento que já aconteceu, nós vimos aqui que nós somos chamados a viver o Pentecostes como experiência contínua. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora com profundidade e não com performance. Ela testemunha com coragem e não com medo. Ela vive com santidade e não com aparência. Ela prossegue em poder até que o grande e glorioso dia do Senhor chegue. Segundo Atos, capítulo 2 e versículo 20. Então, o Pentecostes continua em cada crente cheio do Espírito Santo, em cada igreja que ora, que busca, que prega, que faz missão e que se entrega para a evangelização. Então, encerramos aqui a nossa lição de número 1, iniciando esse trimestre, falamos sobre o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Que tipo de igreja você tem sido ou tem se comportado? Do tipo da igreja que Jesus plantou em Jerusalém para ser modelo universal? Ou você está apenas seguindo o curso da sua própria imaginação, da sua própria emoção, da sua própria interpretação? Tenha muito cuidado. Seja cheio do Espírito Santo, porque a Igreja de Cristo ela só é propagada por meio da ação do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, muito obrigado por ter assistido até o final. Peço mais uma vez que você possa deixar o like, se inscrever e compartilhar para que mais irmãos venham junto conosco aprender da palavra de Deus. Então, nós nos encontramos, meus queridos, na nossa próxima EBD Transformadora com a segunda lição, com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos aprender a como pregar o Evangelho, como se comportar diante do mundo, tendo como modelo a Igreja de Jerusalém. Deus abençoe sua vida, até a próxima. Canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Deus te abençoe.